No Saúde em Foco de hoje, às 10h23, nós vamos conversar a respeito do câncer de esôfago, uma doença na qual células malignas começam a desenvolver-se no revestimento interno do músculo e, dependendo da evolução, podem atingir outras camadas. Conosco, no outro lado da linha, o oncologista Eduardo Hinojosa. Eduardo, o câncer de esôfago, ele atinge as pessoas e de que forma? A forma pela qual ele atinge os pacientes? Mário Neto, infelizmente o câncer do esôfago, na grande maioria dos casos, ele só é descoberto quando ele já está avançado. Ou seja, quando o paciente começa a sentir os primeiros sintomas, que é a dificuldade para engolir, né, principalmente, inicialmente, alimentos sólidos e assim, com o passar do tempo, alimentos pastosos e líquidos. E aí, na maioria dos casos, já é uma doença mais avançada. Mas essa, infelizmente, ainda é a forma mais comum de diagnóstico do câncer de esôfago. Uhum. Por quê? Não há sintomas iniciais? É porque pela localização, como não tem nenhuma estrutura sendo comprimida, não é comum provocar dor, infelizmente o primeiro sintoma é justamente provocado pelo sintoma mecânico, isto é, uma obstrução àquela passagem do alimento, né, que esta é a função do esôfago, que é levar o alimento da boca até o estômago. Então, na grande maioria dos casos, essa dificuldade só vem surgir quando a lesão já está, pelo menos localmente avançada. Há alguma forma de prevenção? Na verdade, infelizmente, não. A verdade é assim, existem hábitos que a gente deve recomendar, né, e a gente deve utilizar com o intuito de diminuir. A gente sabe que uma dieta rica em frutas e verduras diminuem, né, a incidência de câncer de esôfago, a câncer de estômago, bem como a gente sabe também que o tabagismo e o etilismo são os maiores fatores de risco para essa patologia. Então, assim, apesar de não ter uma medicação, né, preventiva, mas existem alguns conselhos que, caso a gente siga, isso a gente diminui bastante o risco de ter um câncer de esôfago. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da endoscopia, né, que é um exame relativamente simples, onde o paciente faz uma sedação leve e é colocado um endoscópio, que é tipo uma mangueira com uma câmera, que vai filmar todo o seu esôfago e à medida que encontre aquela lesão, vai ser retirado um fragmento daquela lesão e vai ser avaliada para confirmar ou descartar a presença de um tumor local. Uhum. E o tratamento, ele é eficaz nesse aspecto? Sim, apesar da doença de ser uma doença agressiva, né, o câncer de esôfago pode ser curado, né? Depende muito do estadiamento, ou seja, de como a doença se apresentou no início, mas mesmo em doenças um pouco que a gente chama de localmente avançadas, que já está dando esses sintomas, muitas vezes a gente consegue a cura através de um tratamento multidisciplinar, onde é envolvido a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. E a partir de que momento a pessoa deve ficar alerta para esse tipo de problema e procurar um especialista? Certo. Primeiramente, só reforçando os hábitos de vida, aquilo que a gente já reforçou, que é muito importante. E segundo, a partir do momento que o paciente venha a ter qualquer dificuldade em deglutir, em engolir alimentos, ou seja, que não tinha antes e que passe a ter perda de peso, tudo isso são fatores, são sintomas de alerta, né, que devem fazer com que o paciente procure um gastroenterologista, né, e vai investigar esse sintoma para ver se isso realmente se trata de um câncer de esôfago. Eduardo Hinojosa, muito obrigado então pelas suas informações. Eu que agradeço, um abraço. Conversamos com o oncologista sobre o câncer de esôfago no Saúde em Foco de hoje.